O capítulo começa quando Bahar retorna ao quarto onde estão seus filhos, mas desta vez na companhia de Nezir. Bahar, tentando esconder seu medo, diz a Doruk que o Sr. Nezir lamenta o que aconteceu pela manhã e pediu-lhe que deixasse os dois jantarem juntos enquanto ela ficaria no quarto para comer com Nisa. Doruk pensa por um momento, olha para Nezir e aceita seu pedido. Poucos minutos depois vemos Nezir e Doruk. Os dois estão jantando enquanto Doruk fica olhando para ele. Nezir coloca a mão dentro do casaco e Doruk se afasta assustado pensando que vai sacar uma arma. Nezir pede que ele se acalme e tira um osso de galinha para brincarem juntos. Doruk pega o osso também e os dois o quebram, depois sorriem e continuam comendo. Por outro lado, Sirin está em seu quarto organizando suas roupas. Atice entra e a parabeniza por arrumar seu quarto sem ser solicitada. Ela conta ainda que amanhã terão muito trabalho, pois terão que pegar vários pedidos de sobremesas. Sirin pede que ele não se preocupe, pois ela o ajudará em tudo o que precisar e receberá os pedidos. Atice, surpresa com a atitude positiva da filha, pergunta como foi o dia de ontem quando ela saiu com Henry. Sirin conta que eles só conversaram sobre suas vidas e quando perceberam já havia passado muito tempo. Atice pergunta se ele realmente gosta de Henry, porque se sim significa que eles ouviram suas orações para que ele finalmente esqueça aquele homem sua. Sirin sorri e responde que talvez ela goste dele e Atice diz que acha que Henry também gosta dela. Ela até perguntou se ele poderia deixá-la trabalhar no café, embora ela possa ter mudado de ideia depois que Seida se opôs por defender a posição do Bahar. Sirin apaga o sorriso e diz que Seida não deve se envolver com o que não lhe interessa. Provavelmente ela fez isso porque também está interessada em Henry de agora em diante só vai querer sabotá-los. Atice não diz nada e sai da sala. Ela vê que Inver está na sala terminando de falar com o amigo de Arif ao telefone e pergunta o que aconteceu. Inver lhe dá a má notícia de que Arif e Yusuf foram oficialmente presos e estão na prisão agora. Ele pede que ela conte a ele. Sei do que está acontecendo, já que ela também tem o direito de saber, mas Atice pede que ele mesmo ligue para ela. Inver liga para Seida. Sarp está tentando cuidar de Munir após o ataque das abelhas e pergunta se ele é alérgico à picada desses insetos. Munir acena com a cabeça e conta que isso já aconteceu antes. Quando ele era criança foi levado às pressas para um hospital porque não conseguia nem respirar. Sark conta que desta vez aconteceu a mesma coisa, ele percebeu que também não estava respirando bem e até temeu por sua vida já que ninguém os ajudou. Munir avisa que ninguém vai ajudá-los naquela casa, pois todos têm medo de falar alguma coisa. Sark diz que é verdade, mas ao vê-lo naquele estado pensou que pelo menos seu irmão viria. Munir diz que também não esperava que ele fizesse isso, não faria mesmo se morresse. Azim está ouvindo e observando-os através de um computador em seu quarto. Ele ouve como Munir diz que nunca esperava isso de seu irmão, então eles vão brigar. No final são irmãos, têm os mesmos pais, viveram e cresceram juntos, eles compartilham o mesmo sangue. Eu sabia que ele estava chateado, mas nunca teria imaginado isso. Sarp diz a ele que talvez seu irmão também tenha medo de Nezir. Um angustiado Munir diz a ele que se ele estivesse no lugar de Azim ele nunca permitiria que algo assim fosse feito com ele, sua vida estaria em perigo, mas isso não importa mais. Ele começa a adormecer e Sarp pede para ele descansar e conversar com ele se precisar de alguma coisa. Munir dorme e Sarp pensa enquanto ele toca algumas mordidas em sua mão. No dia seguinte, na prisão, vemos Arif e Yusuf sentados em suas camas. O velho Cocolizo diz ao filho que o advogado que lhes enviaram é completamente inútil. Arif diz que é melhor ele ficar quieto se não tiver dinheiro para pagar outro advogado. Yusuf diz que eles não deveriam gastar suas economias por enquanto, deveriam ver quem é o melhor advogado do governo e então verão o que fazer. Um guarda entra na cela e avisa Arif que seu advogado já chegou para falar com ele. Arif é levado para outra sala onde encontra uma mulher muito bem vestida. Ela se apresenta como advogada dele e os dois se sentam. O advogado diz a Arif que a sua situação não é nada animadora. Aparentemente alguém está a tentar incriminá-lo e não será fácil provar que ele não é o culpado. Arif pergunta se eles ficaram presos por muito tempo e o advogado responde que a única coisa que ela pode lhe dizer é que ele tem um desafio muito grande pela frente. Antes de tudo gostaria de saber quem eles devem enfrentar. Arif agradece por ter vindo, mas o advogado interrompe e pergunta se ele a está subestimando por ela ser mulher. Não deveria, já que ela é melhor que muitos homens em seu trabalho.
Arif diz a ele que não é isso, ele queria dizer que não tem ideia de quem eles estão enfrentando ou de quem está tentando incriminá-los. A advogada pega um caderno e pede que ele conte tudo o que sabe sobre o caso desde o início e com todos os detalhes. Ele precisa saber tudo relacionado à morte de Yeris. Arif diz que infelizmente não pode dizer nada, pois estão sentados sobre uma bomba que pode explodir se mover e machucar muitas pessoas que ele ama. Ele tem muito medo de fazer coisas erradas e não quer machucar ninguém. A advogado encara e diz que acha que ele está tentando proteger Bahar Sesmeli, já que ele é a única pessoa que não foi vista desde aquele dia de homicídio. Ela já tem mandado de prisão por não comparecer para depor e tem certeza de que estava naquela casa antes do homicídio. Ela conta a Arif que estudou muito bem o caso antes de ir vê-lo e ao saber que Bahar Sesmeli foi sequestrado por seu ex-companheiro, que foi considerado morto pouco antes do crime ser cometido. Isso é algo que lhes dá muitas pistas. Arif fica surpreso com tudo que o advogado sabe e pergunta se sua teoria está correta ou não e se é verdade que Sarp Sesmeli está vivo. Arif começa a ficar chateado e pergunta se aqueles homens a enviaram. Então ele diz a ela que não a quer como advogada. Ele se aproxima da porta pedindo para ser levado para sua cela, mas o advogado lhe diz que todo mundo sempre tem algo para proteger e se ele sair por aquela porta não poderá ajudar ninguém agora. O guarda abre a porta e Arif apenas encara o advogado. Sirin sai de casa com a Tice e carrega alguns bolos nas mãos. Os dois se despedem e seguem caminhos separados, enquanto a Tice caminha ela conhece seu vizinho. Esta é a mesma mulher que viu Enver trabalhando no mercado. A vizinha pergunta se ela trabalha em outro negócio e a Tice responde que sim, ela trabalha em uma cafeteria e está feliz lá. A velha fofoca diz que ela está bem, embora ela tenha conhecido recentemente seu marido Enver e tenha sentido muita pena dele. A Tice pergunta o que ela quer dizer, a mulher apenas lhe diz que as pessoas devem trabalhar no que quer que seja, já que o dinheiro não vem sozinho. Ela se despede de Tice que continua seu caminho, mas a senhora para e corre até chegar novamente para o vizinho. Ela diz a ele que é melhor eles caminharem juntos e pede que ele conte o que sabe sobre Enver. Eles estão andando e conversando, quando de repente, ao longe, a Tice vê seu marido descarregando algumas cestas de um caminhão e se esforçando muito. A Tice fica decepcionada e a vizinha pede que ela perdoe, pois ela não sabia que não sabia do emprego do marido. Enver, ao perceber isso, persegue a Tice pedindo perdão. Ela, chorando, apenas abre os braços e o abraça com força. A Tice diz a ele que não há nada no mundo que ele não seja capaz de fazer por sua família e que até daria a vida. Enver diz que é verdade e a convida para tomar um chá quente na loja. Arif volta para a cela e imediatamente o guarda pede a Yusuf que saia para ver seu advogado. Arif senta na cama e lembra o que aconteceu com o advogado. Ela pediu que ele fechasse a porta novamente, depois se levantou e disse que sabia que ele não confiava nela e por isso se recusava a contar como as coisas aconteceram. No entanto, ambos podem chegar a um acordo. Ela propôs contar a ele seu segredo em troca do dele. Além disso, você não usará o que ele lhe disser se ele não o autorizar, e é por isso que você não tem nada a perder. Yusuf volta para a cela e diz a Arif que achou o advogado um pouco arrogante e não lhe inspirou muita confiança. Esses homens podem tê-lo enviado para deixá-los na prisão. Porém, segundo lhes foi dito, enviariam alguém do governo e é isso que esperam, já que não pretendem pagar os seus honorários. Arif lembra que o advogado lhe contou seu segredo e que ela também é filha de Yusuf, é irmã de Arif. Munir continua se recuperando das picadas de abelha trancado no quarto com Sarp. Munir pergunta se eles vão deixá-los morrer de fome e quanto tempo uma pessoa pode suportar nesse estado. Sarp apenas diz a ele que seja lá o que Nezir esteja planejando, isso está apenas começando. Nesse momento, a porta se abre e Nezir entra, batendo palmas enquanto diz que eles deveriam estar gratos por terem vivido mais um dia graças a ele. Ele então olha para Munir e zomba de seu inchaço. Nezir senta ao lado de Sarp e diz que eles devem estar entediados, então vão tocar alguma coisa. Azim tira 3 cartões de um envelope e os coloca de cabeça para baixo no chão. Nezir ordena que ele escolha um deles, mas Sarp decide não obedecer. Azim então obriga Munir a escolher por Sarp. Munir, ainda gravemente ferido, olha para Sarp e escolhe a carta do meio. Nezir rapidamente pega e Azim vira as outras 2 cartas.
Estas são duas fotografias de cada um dos gêmeos, Ali e Omer. Surpreso, Sarp se vira para ver Nezir, que lhe mostra a carta em suas mãos com uma foto de Doruk. Sarp implora que ele não machuque seus filhos e é melhor apenas matá-lo de uma vez por todas. Nezir lhe dá a foto e diz que é melhor ficar com ele, pois logo ele vai querer ver a cada segundo. Sarp tenta acertá-lo, mas é atingido por um guarda que o deixa no chão. Nezir e seus homens vão embora e Sarp bate na porta e nas janelas gritando e chorando por seu filho Doruk. Ele fica apavorado e toca a cabeça sem saber o que fazer, depois olha a foto do filho e não para de implorar. Nezir observa a reação de Sarp da sala em seu telefone e finalmente ordena que Azim traga a criança até ele. Bahar e as crianças estão montando um quebra-cabeça em seu quarto. Bahar pergunta a Nizam por que ela não os ajuda e a menina responde que não quer. Na verdade ele quer voltar para a escola, sente muita falta dos amigos e da professora. Bahar pede para ele não se preocupar porque eles estarão de volta em breve, ele espera que seja em alguns dias. Doruk diz que também quer voltar para a escola e lembra que tem muitos trabalhos de casa pendentes. Assustada, Nizam pergunta à mãe o que acontecerá se eles falharem com ela. Bahar responde que isso não acontecerá, já que ela é uma menina muito inteligente. Bahar tenta acalmá-la e ouve uma batida na porta. Ao abri-la, Azim informa que o Sr. Nezir pediu para ver Doruk no jardim e deve levá-lo com ele. Doruk calmamente pega sua jaqueta para vesti-la, mas Bahar o impede e diz que ele não vai a lugar nenhum. Nizam lembra a seu irmão que este homem é mau e mau, mas Doruk defende Nezir dizendo que não é verdade e na verdade é um bom amigo dele. Doruk pega a mão de Azim, que pede a Bahar que não o siga por sua causa. Ele fecha a porta e caminha em direção à saída com Doruk. Bahar e Nizam se aproximam da janela e Nizam pergunta por que aquele homem mau os mantém naquele lugar. Bahar deixa claro para a filha que não importa o que aconteça, enquanto ela estiver com os filhos, ela não permitirá que ninguém os machuque. Nizam também pergunta onde está seu pai e por que ele não veio salvá-los. Bahar apenas abraça a filha e os dois veem pela janela Doruk saindo de casa em direção ao jardim e caminhando para outro local na companhia de Nezir. Eles estão muito nervosos. Sarp não para de chorar ao olhar a fotografia de seu filho. Munir se aproxima dele e diz que tem coragem de lhe contar isso, mas não acredita que vão machucar seu filho. Sarp pergunta que tipo de psicopata é esse homem, se ele é capaz de fazer esse tipo de coisas inimagináveis. O que acontece se ele matar seu filho? Munir diz a ele que apenas uma pessoa demente sem alma faria isso. Sarp diz que talvez não tenha motivos para não matar o filho. Há certas pessoas que são tão ruins. Pessoas que se atrevem a machucar uma criança choram incontrolavelmente enquanto se perguntam repetidamente o que acontecerá com seu filho. De repente, Azim entra na sala e olha para eles. No jardim, Nezir pergunta a Doruk se ele sabe que eles estão em um roseiral. Doruk olha em volta e diz que tudo está morto e que ele não vê nenhuma planta com flores. Nezir diz a ele que agora não há, mas em breve serão muitos e seu aroma poderá ser sentido por toda a casa, já que ele é muito bom em cuidar de plantas. Ele pergunta a Doruk se ele gostaria de ajudá-lo e o garotinho, sorrindo, responde que sim. Nezir pede que ele lhe dê uma tesoura enorme e Doruk obedece. Nezir pronuncia uma palavra que Doruk havia mencionado e pede que ele lhe diga um desejo, já que esse é o jogo quando alguém repete uma palavra de outra pessoa com quem está conversando. Ele sugere que Doruk jogue outro jogo enquanto pensa em seu desejo, mas primeiro ele deve se permitir ser vendado. Nezir pega um lenço e cobre os olhos de Doruk. Ao mesmo tempo, Azim mostra a ele em seu celular tudo o que está acontecendo indo do quarto jardim para Sarp, que é controlado por vários homens. Ele grita ao ver o que está acontecendo com seu filho, chora e implora por misericórdia. A última coisa que pode ser vista no celular é Nezir calçando luvas, ficando atrás de Doruk e pegando a tesoura gigante. Depois disso, desligaram o celular e saíram da sala com seus homens. Sarp fica no chão chorando e pensando que seu filho foi assassinado. Yusuf pergunta ao filho por que eles vão mudar de cela. Se eles estão bem lá, eles deveriam deixá-los em paz. Arif conta que desde que chegaram foram avisados de que esta cela seria apenas temporária para eles, pois havia um problema naquela em que deveriam estar. Outro dos presos intervém e avisa que, para a cela para onde serão levados, um dos presos esfaqueou o outro e é muito perigoso. Yusuf assustado diz que não vai deixar que o mudem,
Porque não consegue se imaginar no meio de todos aqueles assassinos. Todos os prisioneiros da cela permanecem em silêncio e olham para ele. O homem que falou com eles no início se levanta e caminha em direção a eles. Ele deixa claro para eles que todos ali também mataram, a única diferença é que os presos da outra cela mataram mais gente. Todos os prisioneiros começam a rir e Yusuf repete ao filho que ainda prefere ficar onde está agora. Porém, poucos minutos depois vemos que Yusuf e Arif são transferidos de cela em cela. Ao entrar avistam vários homens, todos imprudentes, cheios de tatuagens e musculosos. Arif os cumprimenta e se apresenta ao pai. Os presos também o cumprimentam e informam quais camas serão deles. Yusuf começa a criar problemas dizendo que não consegue dormir na cama do andar de cima porque sofre de um problema cardíaco e também está quebrado. Um dos presos diz que isso é problema dele e grita com ele. Mas Arif agarra o homem pelo pescoço e ordena que ele não mexa com o pai. Todos ficam em silêncio e depois começam a rir. O líder da célula diz que foi uma piada e atribui uma cama melhor a Yusuf, depois ordena que lhe sirvam chá e diz que a senhorita Kisme pediu que cuidassem deles. Yusuf pergunta ao homem se ele se refere ao seu advogado, mas ninguém responde. Nezir e Doruk brincam procurando uma surpresa com os olhos vendados. Quando Doruk acerta uma caixa com o pé, Nezir diz que conseguiu e pede para ele tirar a venda. O garotinho pergunta se ele consegue abrir a caixa e Nezir responde que sim. Abrindo a caixa, Doruk encontra um kit infantil de jardinagem e diz que gostou muito daquele presente. Ele pergunta se a irmã pode brincar com ele e Nezir responde que sim e avisa que vão começar a trabalhar agora. Ele tira da caixa um uniforme de jardinagem para vestir Doruk. Bahar está conversando com sua filha enquanto abraça e diz que por algum motivo seu pai não pôde ajudá-los. Nizam diz que talvez ela os tenha abandonado novamente, como quando era muito mais jovem. Bahar diz a ele que daquela vez ele teve seus motivos para fazer isso. Nizam pergunta à mãe por que ela está chateada com o pai. Então, se ela tem certeza de que ele não os abandonou, Bahar diz que seu aborrecimento se deve a outros motivos. Nizam pergunta se ele não sente mais amor por Sarp e Bahar deixa claro que ainda o ama porque é um bom homem, mas agora está casado com outra pessoa. A porta toca e um guarda permite que Doruk entre na sala. Bahar o cumprimenta, o abraça e pergunta o que ele estava fazendo. Doruk diz a eles que está trabalhando com o Sr. Nezir em um jardim de rosas que eles esperam que floresça novamente em breve. Eles também brincaram de vendá-lo e dar-lhe pistas. Ele mostra à irmã seus novos brinquedos e conta que também houve um tempo em que Nezir copiou uma palavra dele e permitiu que ele fizesse um pedido. Bahar e Nizam perguntam o que ele pediu e Doruk se lembra de quando terminaram de plantar uma planta. Nezir perguntou qual era o seu desejo. Doruk disse-lhe que queria pedir-lhe 2. Aproximou-se dos ouvidos e contou-lhe secretamente. Doruk decide contar à mãe e à irmã que não pediu nada a Nezir. Sirin chega ao refeitório com os pastéis do dia e percebe que Henry está conversando com 2 mulheres e rindo. Sirin não fica satisfeito ao ver isso e entra rapidamente na cozinha, onde com raiva bate os pastéis na mesa. Seida pergunta o que há de errado, mas Sirin apenas diz que ela trouxe os bolos e não há nada de errado. A maluca sai para a cozinha e encara novamente Henry. Seida percebe isso e apenas sorri ao ver Sirin saindo do refeitório e voltando para casa. Poucos minutos depois, Sirin abre a porta de sua casa e cumprimenta sua mãe, que está limpando e aspirando a casa. Atice perguntou se ele conseguia entregar os bolos e Sirin respondeu que sim. Atice pede à filha que se sente, pois ela quer conversar sobre algo. Ela pergunta a Sirin se ele sabia que seu pai trabalhava na loja. Sirin nega, mas Atice diz que sabe porque no dia em que foi demitida da loja de tecidos ela disse que iria procurá-lo na clínica e é impossível ela não ter percebido, já que naquele dia ela está escondida isso também. Sirin confessa que seu pai lhe pediu que permanecesse calado devido ao risco que este trabalho implica para ele. Quando ela descobriu, ela tentou impedi-lo, mas ele não se importou. Atice conta que o encontrou na loja. Ele é um homem que se preocupa mais com o bem-estar dos outros e não se cuida. Sirin pergunta o que farão agora e Atice diz que concordaram que Enver trabalharia lá até que ela encontrasse algo melhor. Sua maior preocupação é pagar o Sarp e se ele desistir só vai se sentir mais estressado. Ao mesmo tempo, Henry entra na cozinha e pergunta a Seida se Sirin não veio hoje. A loira responde que sim, até os bolos já estão na bancada.
Henry pergunta a que horas ele veio e por que não falou com ela. Seida, um pouco chateada, pede que ele faça suas perguntas a Sirin, pois a única coisa que ela sabe é que ele deixou os bolos e foi embora. Henry sai da cozinha e Seida se pergunta que mentiras Sirin contará desta vez. À noite vemos Nezir à mesa lendo um livro sobre cuidados com o jardim. Azim entra com Bahar e as crianças para jantar. Nizam pergunta por que há um prato extra na mesa e Nezir responde que terão outro convidado. Nizam sorri ao pensar que é seu pai e garante que não pode ser mais ninguém além dele. Doruk pergunta a Nezir sobre o que é o livro que ele está lendo e Nezir conta que está aprendendo a cuidar da horta. O funcionário coloca um prato de comida no lugar do hóspede. Azim pede que alguém venha até a mesa e Nizam tira o sorriso do rosto ao perceber que foi Peril quem entrou na sala de jantar. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!